Bem, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro desta terça, com o tema Soluções Naturais para uma Vida Mais Saudável. Então, como é que nós conseguimos obter, como é possível obter a saúde física e emocional com os óleos essenciais? Na condução deste encontro desta noite, será feita por mim. O meu nome é Jimena, eu sou yoga terapeuta, aromaterapeuta há 6 anos. Tenho uma paixão que é o trabalho voluntário, sou educadora aí há muitas décadas já, uma formação acadêmica na área de humanas e pós-graduação também, e atualmente sou pós-graduando em naturopatia. É uma área que, quando a gente inicia nesse viés das práticas integrativas, a nossa visão vai ampliando, a gente vai percebendo que os conhecimentos que a gente tem, eles são importantes, são suficientes para mudar a nossa rotina, mas a gente se apaixona. Então, a gente está sempre querendo entender um pouco mais sobre a nossa fisiologia, sobre como o que a natureza tem de disponível para nós, né, e como nós podemos usufruir dela com maior eficácia. E na doTERRA, depois de conhecer, de utilizar, eu considerei que era uma grande possibilidade desenvolver o negócio também que a doTERRA nos oferece, por ser um negócio muito bem estruturado e, acima de tudo, porque nos ajuda a impactar cada vez mais a vida das pessoas, né? Porque nós já somos impactados pela saúde, pelas práticas que ela nos oferece, mas a gente, de uma forma muito natural, consegue, por meio desse plano de negócios, também acessar as pessoas, impactar a vida das pessoas. Um ponto importante é que a nossa reunião, ela não dispensa de forma alguma os cuidados médicos, né? Consultar profissionais da área de saúde. Nada do que a gente traz aqui tem a intenção de diagnosticar, tem a intenção de fazer com que a gente possa tratar ou curar alguma doença, certo? Porém, nós não podemos fechar os olhos para o que nós temos aí no mercado. Quando nós vamos para a medicina moderna, a gente identifica de uma forma muito fácil que é uma medicina que vai cuidar dos sintomas, não é? Não consegue ir na causa raiz. Então, sempre a necessidade de resolver o problema, ela permanece. E o que é pior, você tenta cuidar de uma questão específica, mas o que você utiliza para cuidar dessa questão específica, depois do passar de algum tempo, de alguns anos, vai refletir em efeitos colaterais em outras frentes. E isso a gente sabe que é prejudicial. Conquanto que, quando a gente olha para o que é natural, para a medicina natural, que é essa medicina dos nossos ancestrais, que já era utilizada pelos egípcios, pelos chineses, pelos gregos, né? E pelos nossos ancestrais mais perto daqui, os nossos bisavós, os tataravós e até os avós utilizavam as ervas, né, para que a gente pudesse encontrar o equilíbrio naquilo que estava em desequilíbrio no nosso corpo. Então, essa medicina natural, que é a medicina ancestral, ela vai cuidar da causa raiz. E é o caso, por exemplo, dos da aromaterapia que a doTERRA nos oferece. A doTERRA é uma empresa que está no mercado desde 2008. Ela tem a sua sede em Utah, 17 anos no mundo e 7 anos no Brasil. Ela está presente em mais de 60 países e nós temos a grata satisfação de contar com a primeira fábrica fora de Utah aqui no Brasil. Período da pandemia, ela cresceu 400%, porque nós estávamos todos trancados dentro de casa, trabalhando home, e aí foi quando a gente de fato conseguiu até dar vazão para todas essas possibilidades que a doTERRA nos oferece. Hoje nós temos grande parte dos nossos encontros presencial, mas a gente entende que o online é muito interessante porque a gente consegue reunir pessoas de várias localidades, como é o caso daqui do nosso início, no nosso bate-papo inicial, que a gente percebe que tem pessoas que vêm de outros estados, não é? E a gente também considera que é um ponto muito importante a retenção que ela gera. Por quê? Porque os seus produtos conseguem atingir do bebê
ao idoso, do pet, ao homem, à mulher. Então, isso faz com que a gente consiga utilizar os óleos, compartilhar os óleos com membros, com pessoas da nossa família, e isso vai gerando uma retenção, porque vai impactando a vida de todos nós, não é? E a gente vai ampliando o leque de opções e o aprendizado no uso. A Doterra, ela tem a colheita, né, dos produtos aí, das ervas e das sementes, das diversas partes da planta, em vários lugares no mundo, porque ela sempre vai buscar o melhor clima e o melhor solo para produzir o melhor óleo essencial. Um exemplo muito padrão que a gente gosta de trazer é o caso da lavanda. A lavanda, o Brasil tem empresas que produzem a lavanda em produtos bons, porém, a lavanda que melhor traz os efeitos terapêuticos esperados é o do solo da Bulgária. Clima e solo da Bulgária propiciam a melhor qualidade dessas propriedades terapêuticas. Então, a Doterra fornece a lavanda por meio de uma produção que é feita lá na Bulgária. No caso da copaíba, um outro exemplo, a melhor copaíba do mundo é a brasileira, é a produzida nas árvores que nós temos em Amazonas, né? Na região do estado do Amazonas. E é muito interessante porque o nosso copaíba, embora é um óleo de copaíba, é um blend de 4 tipos de copaibeiras. E não existe solo e clima para produzir a melhor capacidade terapêutica do que aqui no Brasil. E assim sucessivamente. Então a gente percebe que a Doterra tem um trabalho de pesquisa muito profundo para poder trazer o melhor para todos nós, certo? Mas o que são os óleos essenciais, não é? Então, os óleos essenciais, eles são compostos voláteis encontrados nas plantas. Voláteis significa que eles evaporam com muita rapidez quando em contato com o oxigênio, e eles são retirados das diversas partes da planta, desde as frutas, flores, né, especiarias, não importa, seja raiz, seja semente, seja folha, então das diversas partes. E eles representam de 50% a 70% a potência daquela árvore. Então, a gente gosta sempre também de exemplificar o caso da hortelã-pimenta, que uma gotinha de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, aqui a gente já começa a perceber a potência e a concentração dos produtos da Doterra, que eu não vou precisar usar 5, 6, 10 gotas cada vez que eu for usar. Individualmente é uma gotinha, porque ele já vai me trazer muitos benefícios. E ele também representa a capacidade que aquela planta tem de sobreviver na natureza, considerando o clima, né? Se o clima é muito úmido ou muito seco, ou se é muito árido, muito calor. Então, essas intempéries da natureza que fazem com que aquela planta, apesar dessas intempéries, dessas oscilações do clima, façam com que ela sobreviva, é que é retirado em forma de óleo essencial. Eles são 100% científicos e quando a gente faz essa análise da gotinha, a gente percebe que as gotas custam centavos, não é? E um ponto muito importante é que não tem efeitos colaterais. A Doterra nos possibilita essa segurança por meio de um selo, de uma certificação, que é o CPTG, que garante que esses produtos são extremamente puros, porque eles são testados, todos eles, antes de virem para o mercado, cada lote que é produzido antes de vir para o mercado, passa por uma batelada de, são 55 exames, testes, né, para que possam validar essa pureza, essa capacidade terapêutica. E aí sim é que acaba vindo para o mercado para atender a todos nós. Como é que a gente utiliza os óleos essenciais? Então, existem 3 formas básicas, e o que é muito interessante nos óleos essenciais é que a gente consegue identificar. Deixa eu verificar aqui que tem alguém que está com o microfone aberto, é importante manter fechadinho. Pronto, vamos lá, continuando. Então, um ponto que é muito importante é que não existe uma regra fechada quando se diz
como usar os óleos essenciais. É na medida em que a gente vai utilizando que nós vamos percebendo se nós nos damos melhor com o uso aromático, o uso tópico ou a ingestão. O uso aromático normalmente é feito no difusor, como eu estou no meu aqui atrás, não sei se dá para ver, que ele consegue difundir no ambiente as propriedades terapêuticas, mas eu posso utilizar na mão, fazer conchinha também, existe essa possibilidade, né? Pingar no travesseiro. Então, o uso aromático, ele tem algumas possibilidades e ele tem um viés mais voltado às questões emocionais, ao estresse, à ansiedade, a uma dor que nós tenhamos, ou emocional ou física. Por quê? Porque ele rapidamente já consegue, na medida em que o nosso sistema límbico absorve, começa a disparar uma reação em cadeia química, uma reação química no nosso corpo que vai ajudar a equalizar aquele desconforto que nós estamos tendo. O uso tópico também é muito utilizado e é muito amplo, vai desde a aplicação nos nossos pés, na coluna, nos pulsos, num ponto específico que nós tenhamos ali de dor, né, uma dor articular ou muscular. Pode ser utilizado em massagens também, para ajudar nas questões, por exemplo, de drenagem linfática. A grande observação que se faz com relação ao uso tópico é que a gente sempre utilize com um óleo carreador, que nós chamamos, um óleo de coco fracionado, um bom óleo de amêndoas, óleo de uva, mas que seja de boa qualidade. A doTERRA tem um óleo de coco que ele é muito interessante porque é retirada a parte lipídica, e isso faz com que ele não fique melado, que ele não fique gorduroso, e ele é altamente antioxidante. Mas por que que a gente utiliza essa mistura, né? Por que que a gente dilui um pouco o óleo essencial com o óleo carreador para que a gente possa aplicar na pele? Primeiro, porque nós não sabemos o quanto o nosso corpo está inflamado. E o óleo diretamente na nossa pele, ele pode causar algum tipo de reação, não pelo óleo, mas por essa inflamação que a gente desconhece. Então, para que a gente tenha uma segurança no uso e para que a gente tenha realmente a eficácia da sua ação terapêutica, o ideal é que se faça a diluição. Por outro lado, como nós dissemos, o óleo essencial ele é muito volátil. Se você pinga diretamente na pele, ele vai evaporar rapidamente e a sua ação terapêutica também acaba reduzindo de tempo. Então, o ideal é que realmente ele seja utilizado com um óleo carreador junto, para que de fato ele possa ter o efeito desejado. E também existe a forma de ingestão. Porém, não é porque os óleos essenciais da doTERRA nos são garantidos, têm autorização da Anvisa para ingestão, que nós vamos ingeri-los. É importante fazer o uso da ingestão com muita cautela. Apenas se eu tiver um processo crônico muito bem estabelecido, para que eu possa fazer isso de uma forma com um fundamento, né, com um objetivo específico. Conquanto que os óleos cítricos, por exemplo, utilizados na garrafa de água, eles acabam saborizando a nossa água e também vão atuar aí nos nossos rins, na parte digestiva, também vão fazer uma frente muito interessante no nosso fígado e pode ser utilizados com muita segurança. Bem, aí a pergunta que nós trazemos, né, a reflexão que a gente traz é: quais são as suas prioridades quando o ponto em referência é a saúde, né? Porque por incrível que possa parecer, nós estamos muito doentes. Quando a gente olha para o mundo está inflamado, o mundo está em conflito, o mundo está doente, as relações estão doentes. E como é que a gente faz para melhorar tudo isso? Eu tenho que, acima de tudo, melhorar a mim mesma. Nós temos que melhorar a nós mesmos para que a gente possa ser uma pedra a menos no caminho de qualquer pessoa, porque quanto mais a gente cuidar da gente, nós vamos ter a possibilidade de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso nós temos que fazer uma reflexão de quais são as nossas prioridades. O que que eu preciso melhorar? Aonde que está o meu gargalo ali? Aonde que está o meu gatilho que me desequilibra, certo? Por isso que a gente sempre traz que a aromaterapia que a doTERRA nos oferece é um grande caminho para o autoconhecimento. E para isso, embora ela tenha mais de 300 produtos na sua rede,
muito sabiamente, ela traz essa farmácia do lar, que são 12 óleos, que com esses 12 óleos a gente consegue atender às necessidades mais corriqueiras da nossa vida e da nossa família. Então, são esses 12 óleos que a gente vai trazer para vocês hoje, para que vocês possam conhecer um pouco mais e quem já os tem possa aprender a utilizá-lo também de uma forma bem natural. De forma muito genérica, aqui a gente traz algumas características, algumas frentes, mas os óleos são muito mais do que essas palavras, essas frentes que a gente trouxe aqui. Quando a gente fala do limão siciliano, ele é um quebra-gordura por natureza, o limão, ele é bárbaro nesse sentido, ele tem uma ação direta nos nossos rins, ele é mucolítico, ele traz foco, ele é delicioso na água, é maravilhoso para a gente tomá-lo na água, para favorizar a água. Principalmente pessoas que têm dificuldade de ingestão de água, colocar uma gotinha vai trazer mais prazer em beber a água, vamos dizer assim, além dessas propriedades terapêuticas que eu acabei de dizer. O hortelã-pimenta, ele é considerado o óleo do atleta. Por quê? Porque quando você inala ou você ingere, mas principalmente a inalação, ele aumenta muito a oxigenação no sangue. E nós sabemos que o atleta, ele precisa de muito oxigênio. Então, quanto você vai fazer uma atividade física, por exemplo, não é só o atleta de alta performance. Nós que somos amadores, atletas amadores, e utilizamos o hortelã-pimenta antes da atividade, nós temos mais vigor, mais energia, mais capacidade respiratória para trabalhar naquela área esportiva ali, naquela atividade física que nós estamos fazendo, que nós estamos nos propondo a fazer. Mas ele também, justamente por aumentar essa oxigenação sanguínea, ele vai trabalhar muito a energia dos nossos rins, do nosso fígado. Por quê? Porque o fígado é um órgão que detém muito sangue. Então, naturalmente, a gente trazendo maior oxigenação para o nosso sangue, o nosso fígado ele vai funcionar melhor. Então, é por isso que ele também é indicado muito para enxaqueca. Ele melhora o nosso sentido do olfato, do paladar, principalmente muitas pessoas pós-Covid, né, que perderam um pouco essa sensibilidade. Ele é sensacional para essas frentes. E também trabalha o nosso foco, entre outras, vertentes aí que ele tem. E o lavanda, né? O lavanda é o óleo mais consumido no mundo. Só que o lavanda é muito mais do que um ansiolítico. Ele atua nessas questões da ansiedade, com certeza. Na questão da insônia, também vai ajudar, porque ele reduzindo a ansiedade, você se acalma e consegue dormir melhor. Mas ele é o óleo da pele. Então, a gente consegue, por meio dele, estimular a produção de colágeno, ele ajuda na cicatrização, ele baixa a temperatura do nosso corpo. Aliás, ele e o peppermint, eles são refrescantes, né? O pepper é refrescante e o lavanda, ele baixa a temperatura. Questão de febre, por exemplo, né? Então, são três óleos. Esse trio de óleos é o trio mais utilizado no mundo. E logo a gente não pode faltar, eles não podem faltar na nossa casa, porque a cada momento você pode estar utilizando ou os três juntos, ou dois deles, o lemon com pepper, ou o pepper com lavanda, ou eles individualmente. Então são três óleos muito interessantes para nós termos aí na nossa casa. Aí esses outros trios, né, esse próximo trio aqui, que é o melaleuca, o copaíba e o white wort, o melaleuca é um óleo muito amigo da mulher, que nós dizemos, né? Nós costumamos chamar ele o óleo amigo. Por quê? Ele vai atuar no couro cabeludo, na pele acneica, nas micoses de unha. Embora os homens, por exemplo, quando têm pelo encravado de barba, né, utilizam porque ele ajuda a cicatrização e justamente por ele ser asséptico, né, então ele tira, ele acaba com aquela inflamaçãozinha daquele funguinho que está gerando aquela irritação na barba, ali na pele do rosto. Ele também é excelente para candidíase, por isso que eu digo que ele é o óleo da mulher, né? O amigo da mulher. Candidíase, infecção urinária, dor de garganta. Então, ele tem essa capacidade de ir contra, de combater fungos, bactérias, vírus.
Ele é importantíssimo na nossa rotina. Oleosidade, né? Couro cabeludo e mesmo pele quando tem muita oleosidade. Aí a gente vem para o Copaíba, que é o queridinho brasileiro, né? Ele é um óleo polivalente, porque ele atua nas questões sistêmicas. Então, ele traz o equilíbrio para onde há dor, para onde há inflamação cardiovascular, muscular, articular, microbiota do intestino. Então, ele é um óleo que não pode. Sedação, ele tem uma capacidade de sedação, principalmente agora, a gente entra nesses processos de alergia por conta do período do ano, e existe uma tendência às pessoas terem uma tosse seca, que é uma tosse irritadiça aqui, de traqueia, faringe, laringe, então, amígdalas. Se a gente passa ele externamente com óleo de coco, ele, por ter essa ação de sedação, rapidamente ele acalma tudo aquilo que está muito irritado, que no caso é essa região. Então, ele atua diretamente no nosso sistema nervoso e vai disparando uma cadeia de reações químicas que promovam essa ação anti-inflamatória e, ao mesmo tempo, de sedação, certo? E o White Orange é um óleo também muito querido, porque ele resgata, pela sua sutileza, a criança interior que existe em todos nós. Então, ele é um óleo muito utilizado para alegria, para autoestima, para reduzir a ansiedade, melhorar a nossa imunidade e também é um quebra-gordura. É um óleo que é utilizado muito na drenagem linfática, porque ele também ajuda a estimular, inclusive processos digestivos. Ele é muito bom para gases. Logo, é um trio que não pode faltar na nossa casa, porque a qualquer momento a gente pode precisar de um deles e nada como tê-los em nossas mãos, não é? Aí nós vamos para o próximo trio de óleos: o frankincense, o zengueste e o onguarde. O frankincense, ele é considerado o rei dos óleos. Por quê? Porque ele tem uma ação incrível na conexão da gente para com a gente mesmo. Ele atua diretamente na glândula pineal, que é a glândula mestra do nosso organismo. É a glândula que é responsável por dar o comando a todas as demais glândulas do nosso corpo. E cada glândula do nosso corpo tem um grupo de funções importantes a desempenhar. Então, quando a gente utiliza o frankincense, nós vamos utilizá-lo para que a gente possa promover uma regeneração celular, evitar formação de tumores e ele é altamente anti-age, porque ele trabalha nessa regeneração celular. Além do que, nós sabemos, nós temos muitos casos que a gente acompanha e que tem esses depoimentos, que ele interrompe processos de convulsão, mal de Parkinson, Alzheimer, pela sua capacidade de proteção. Então, não é que a pessoa é curada, mas interrompe o processo de degeneração. E com isso as pessoas passam a ter qualidade de vida. E quem ainda não entrou nesses quadros mais profundos, mais sérios, mais crônicos, consegue ter ainda um resultado mais eficaz para memória, conexões. A gente tem, às vezes, com o passar dos anos e por conta justamente da pressão do dia a dia, nós ficamos desconectados, nós temos muita facilidade de dispersão. Não é que ele trabalha o foco, mas ele trabalha a conexão, a mente conectiva. Então, é um óleo que a gente sabe que não pode faltar também na nossa rotina. Aí nós temos esses dois óleos que são blends, são misturas, são sinergias, não é? O Zengest, ele é focado nas questões digestivas e do aparelho digestório como um todo. Então ele vai atuar desde um processo de refluxo até o intestino preso ou solto, porque o grande que eu acho assim que é uma sacada na natureza incrível, né? Que os produtos da doTERRA cuida daquilo que está fora do controle. Se você está com muita constipação, você vai usar o Zengest. E você está num processo viral, de virose, diarreia, é o Zengest que você vai usar. Então, a gente utiliza o mesmo produto para situações opostas. E o OnGuard, ele é um blend que vai cuidar do sistema imunológico. Ele cria uma barreira protetora, um escudo protetor, não só contra as questões virais,
mas também as questões energéticas. Quantas vezes a gente entra num ambiente, ou às vezes até pela circunstância é obrigado a trabalhar num local de trabalho, onde existe ali, a gente acompanha relações tóxicas entre colegas, né, ou entre familiares. O OnGuard, ele tem a capacidade de neutralizar essas energias mais nocivas e sutis para que a gente possa manter a nossa energia em equilíbrio. E cá para nós, como a gente falou lá atrás, a gente vive hoje num mundo muito complicado de relações. Então, ele é um blend que, sem dúvida alguma, pode fazer a diferença na nossa vida. Além do que, ele pode ser utilizado até eu, por exemplo, eu utilizo na limpeza da minha casa. Eu diluo umas gotinhas dele no meio balde, ponho lá um pouquinho de vinagre também branco, vinagre de álcool de arroz, e faço a limpeza doméstica com esse blend maravilhoso. Além de ele deixar o ambiente com um perfume muito agradável, ele ajuda a eliminar a projeção de traças, de aranhazinhas, de todos esses insetozinhos que adoram os cantinhos das paredes para poder fazer os seus ninhozinhos, né? Aranhinhas. Então, ele acaba sendo muito útil também na nossa limpeza doméstica, certo? E aí nós vamos para os outros três óleos dessa farmácia do lar, composta pelos 12 óleos. O primeiro deles é o Brief, é um outro blend maravilhoso para as questões respiratórias de uma forma geral. Então, ele atua diretamente nas alergias respiratórias. Então, desde asma, sinusite, renite, bronquite, apneia do sono, ele consegue trabalhar a fadiga da respiração, porque as pessoas que passam por processos alérgicos assim, chega um momento que elas até cansam de respirar, falta o ar para respirar. E essa composição de vários óleos possibilita que os alvéolos, mais porque, por exemplo, o hortelã-pimenta é um dos óleos que compõe o brief, mas esse blend ele abre ainda mais. E a gente diz que emocionalmente, inclusive, ele abre caminhos, porque quando nós não respiramos corretamente, nós vamos nos fechando sem perceber. E muitas vezes a gente vai se fechando sem perceber e vai refletir na respiração curta, na fadiga. Então, quando a gente trabalha e utiliza o brief, trabalha um pouco a respiração, com os pranayamas, por exemplo, faz umas respirações de uma forma mais consciente, a gente consegue ter uma abertura maior para os movimentos da vida, inclusive. Aí nós vamos para o outro blend, que é o balance, que é um blend também maravilhoso, muito sugestivo. Os nomes são todos sugestivos, não é? E o balance, ele tem uma capacidade de promover um efeito que nós chamamos aterrador. O que significa o efeito aterrador? Ele traz a nossa mente para o momento presente. Se o momento presente é trabalhar, eu vou ter foco para o trabalho. Se o momento presente é dormir, os meus pensamentos se aquietam e eu consigo ter um sono reparador. Porque o que a gente percebe é que a ansiedade, o estresse, esse processo de descontrole emocional que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, é por falta de identificação dos gatilhos e a gente não consegue é, fazer essa conexão. Então, quando nós vamos dormir, por exemplo, a gente dorme e leva todos os problemas do que nós tivemos no dia, ou muitas vezes é da semana, é do mês, do ano. Então, nós não trabalhamos para entender os processos da mente, mas o nosso corpo sofre por esse desconhecimento. Então, o balance não é que ele vai propiciar o conhecimento, mas ele vai fazer com que a gente se aquiete, traga a mente para o momento presente e com isso a gente vai conseguir dormir melhor, ou trabalhar melhor, ou fazer o que precisa ser feito com mais calma, com mais quietude. Por isso que ele é um óleo que ajuda muito nos processos de depressão. E um ponto interessante que ele vai ajudar, de novo, olha as polaridades, tanto pessoas que estão em processos depressivos, que já são pessoas que já não estão tão ativas, que estão mais mergulhadas na tristeza, quanto aquelas pessoas que estão hiperativas.
Pessoas irrequietas, pessoas que têm pernas que ficam balançando, que você está conversando, ela está ali mexendo no cabelo o tempo todo, pessoas que não têm sossego. Então, o balance vai trazer esse equilíbrio para as polaridades. E aí, o último de todos esses que nós estamos trazendo hoje é o Deep Blue. O Deep Blue ele tem quatro versões. Ele tem 5 ml, ele tem a- esta pomada, tem uma versão agora que é um bastãozinho, também muito prático, e uma nova versão que são pomadinhas assim, mas mini pomadinhas, que são muito práticas para a gente levar na bolsa. E este é praticamente o único óleo que não deve ser ingerido de forma alguma. Não que o Brief e o Balance, por exemplo, eles também não têm essa capacidade de ingestão, não são indicados para ingestão. Mas o Deep Blue não pode realmente, por isso que ele vem com uma tampinha diferenciada, que é para evitar que de repente haja uma ingestão acidental, certo? E para que serve o Deep Blue? Bom, vamos dizer assim, o foco maior são as dores físicas, né? Com quanto que quando a gente utiliza o Deep Blue, ele também vai refletir nas questões emocionais. Porque, por exemplo, quando às vezes a gente está muito rígido aqui nos nossos ombros, né? Essa rigidez, ela pode advir de um trabalho no computador, por exemplo, muitas horas, mas ela também pode vir por conta da tensão de processos que nós estamos tendo. Então, quando a gente utiliza o Deep Blue, a gente consegue relaxar um pouco, consegue respirar também um pouco melhor. Então, ele é considerado o blend, né, da fibromialgia, das dores articulares e musculares, contusões e tudo que se refira diretamente a esses desconfortos físicos, ok? Bom, aí eu trago aqui a reflexão novamente, né? Com quais óleos essenciais você se identificou? De uma forma geral, a gente se identifica com vários, né? E se a gente não se identifica com todos, a gente sempre faz uma conexão com alguém da nossa família. Puxa, meu filho, ou meu marido, ou a minha irmã, ou a minha mãe, sempre tem alguém que se beneficia dessas propriedades que a gente traz aqui. E como é que a gente pode adquirir esses óleos? Bom, todos os produtos da doTERRA, eles podem ser comprados individualmente, não é? E aí, quando a gente compra um ou dois produtos, a gente paga uma taxa de R$ 48 e já se credencia para ter a capacidade, a possibilidade, né, de ter o desconto de 25%. Então, quando a gente se credencia na doTERRA, a gente se credencia como um cliente preferencial, tem os 25% de desconto, tem a possibilidade de gerar pontos de fidelidade, dos quais eu posso, depois de algum tempo, pagar a minha compra com até 70% desses pontos que eu gero por fidelidade, que eu gerei por fidelidade. Todos os meses, a doTERRA sempre possibilita um produto gratuito se você faz uma compra de 120 PVs. Quando você se credencia com um kit de cadastramento, que eu vou falar logo em seguida, aí essa taxa de R$ 48, ela se torna isenta, então você não paga, ela é free. E acima de tudo, quando você se credencia, você vai ter um suporte, uma consultoria de bem-estar personalizada, acesso a cursos, a conteúdo online gratuitamente e também vai participar de um grupo de apoio pelo WhatsApp, onde de fato acontece o nosso aprendizado, porque o grupo ele se torna muito rico. É um grupo focado em aromaterapia, não se fala absolutamente nenhum outro assunto que não seja os óleos essenciais, as dúvidas e como dissolver essas dúvidas, né, diante aí das necessidades que a gente tem. E aí também existe essa outra possibilidade, que é se tornar um consultor de bem-estar, que hoje não é o foco do nosso encontro, mas na medida em que você tiver interesse, a pessoa que te convidou para essa reunião, com certeza ela vai ter o maior prazer aí de explicar por que que é muito interessante se tornar um consultor de bem-estar.
Então, a gente sempre inicia de uma forma geral como cliente preferencial, certo? Como consultor, a gente tem os mesmos benefícios de um cliente preferencial, mas tem as possibilidades de bônus financeiro, ter um site e-commerce, enfim, é uma outra proposta complementar e que você poderá ter acesso a ela assim que você tiver interesse. Mas como é que a gente faz então para se credenciar com a isenção daquela taxa de R$ 48? A doTERRA tem alguns kits que eles propiciam que a gente tenha, como eu disse, os olhos à mão quando a gente tiver uma necessidade ali emergencial. Nós chamamos esse kit de início rápido. Ele é um kit que contém os 8 óleos dentre os 12 que a gente trouxe. Então, aqui ele tem o lavanda, o limão, peppermint, melaleuca, zengestion, guarde, cupaíba e deep blue. E ele vem com uma versão muito prática do óleo de coco, na versão 30 ml. Este kit, o preço regular dele é 884. Quando você se credencia, ele se torna 547. Você compra esse kit por 547. Pode pagar em 3 vezes, sem juros. E esse mês aqui você consegue ainda ter metade do valor do frete. A gente paga 15,90 comprando esse kit aqui, ok? Vale muito a pena, porque você consegue ter essa composição de 8 óleos que vão ajudar em muitas frentes. Porém, existe um kit, que é o Living Brasil, que contém os 12 óleos que a gente apresentou aqui hoje, né? Só que na versão 5 ml. Esse também é na versão 5 ml. 5 ml equivale mais ou menos a 100 gotinhas. Você vai ter uma quantidade de óleos por um bom tempo. E aqui você tem, de fato, os 12 que nós apresentamos, certo? O valor dele é R$ 1.007 e com o credenciamento você paga apenas 755. E esse valor pode ser dividido em 6 vezes. Numa compra, não só no credenciamento, mas mesmo compras depois recorrentes. Acima de R$ 600, você consegue dividir em até 6 vezes. Então, é um kit que vale muito a pena por esse acesso à necessidade que surge, você já ter ali uma resposta rápida para estar utilizando. Mas nós sempre costumamos dizer que esse kit, o essencial para o lar, ele tem o melhor custo-benefício, porque ele também são os 12 óleos que nós apresentamos. Ao invés de vir com o Deep Blue 5 ml, ele vem na versão pomada. E quando a gente faz as continhas para saber se vale a pena ou não, porque ele tem 300 gotas, ele é 15 ml, nós vamos poder checar que deste kit, o difusor ele vem gratuitamente. Então, vale muito mais a pena esse kit aqui. O valor dele é mais do que 2.187, porque ele tem 39% de desconto. Então, ele vai sair, na verdade, 1.640. E nesse valor aqui, nitidamente, a gente percebe que o Petal, que é esse difusor, acaba vindo praticamente de graça. Ele também é dividido em 6 vezes, né? Esse 1.640 seriam 6 parcelas de 274. E você vai ter óleos aqui por um bom tempo. E a validade dos óleos é muito longa. Então, é difícil você dizer, olha, eu vou perder a validade dos meus óleos porque eu usei. Primeiro, porque se você colocar na sua rotina, por um difusor, por os óleos na água, você vai perceber aí por 4, 5 meses você vai ter óleo com muita segurança. E aqueles que pouco utilizar, até para mais de ano. Então, você tem essa possibilidade. E a doTERRA lançou recentemente esse kit aqui, Primeiros Socorros, e eu gosto de dizer que ele é um kit que ele trabalha muito a questão das dores, dos desarranjos internos, porque o lavanda, o brief, já são conhecidos nossos, né? O lavanda, o brief, o pepper e o deep blue e o zengest. Mas o cipreste, ele vai trabalhar muitas questões da circulação, movimentação, que a gente precisa, tanto física, na parte física, como emocional, pessoas que estão muito estagnadas, né, por exemplo.
O lemongrass também é um óleo maravilhoso para as dores, para as questões aí emocionais. Ele é bárbaro, mesmo questões físicas, colesterol, enfim, ele é um óleo maravilhoso. O DDR Prime é um óleo que não pode faltar também na nossa rotina, porque ele vai ajudar a manter saudável o nosso DNA. DDR significa reparador do DNA danificado. E depois, principalmente que a gente passa dos 50, que a gente entra mais fortemente no processo de envelhecimento, a gente tem que dizer, olha, eu vou envelhecer, é inevitável, mas vamos envelhecer com dignidade, com saúde. Então, ele nos ajuda a retardar o envelhecimento. E com isso a gente consegue ter uma longevidade mais produtiva. E o vetiver é um óleo que vai trabalhar muito a questão do foco, além de trabalhar pele também, mas ele tem uma, vamos dizer assim, ele é mais popular nessa questão de trabalhar as questões emocionais e trabalhar principalmente o aterramento, o foco, certo? E aqui eu não falei o valor dele, o valor é de 800 e de 1111, 1311. Ele sai por 898 em 6 parcelas de 150 e também vem um petal aqui. Então, é um óleo, um kit muito interessante, porque ele realmente nos socorre, principalmente com esse foco aí da dor física ou emocional, não é? E a doTERRA está trazendo, já desde o ano passado, essa promoção aqui, porque é uma promoção, é um presente incrível para quem está chegando. Então, no mês que você se credencia, no mês seguinte ao seu credenciamento, se você faz um pedido com 50 PVs no mínimo, você vai ganhar um expositor de 12 óleos. Se no mês, no segundo mês, você fizer um novo pedido, você vai ganhar um óleo de 5 ml. Aqui a gente põe o White Orange, mas não é o White Orange. Cada mês a doTERRA coloca um óleo gratuito. E no terceiro mês, você vai ganhar um difusor. E a gente gosta de ressaltar que os difusores da doTERRA, eles são maravilhosos. Não se compara com outro difusor do mercado. E ele vem de graça no terceiro mês. Então, por exemplo, para quem se cadastrou em maio, faz um pedido em junho, um em julho e em agosto. Junho, julho e agosto vão ter cada mês um desses brindes. Quem se cadastra agora em junho, a partir de julho, começa a ganhar os brindes na medida em que fizer 3 meses consecutivos de pedidos, ok? No mínimo de 50 PVs. Então a gente percebe que a doTERRA, ela é uma possibilidade muito real de nós trabalharmos criarmos um estilo de vida mais saudável, né? Com bem-estar. E a gente gosta de fechar os nossos encontros sempre com esta foto, porque ela é muito significativa. Grande parte das pessoas que trabalham na terra, que lavoram a terra, que fazem a extração das plantas para a produção dos óleos, são mulheres. São famílias que são lideradas por mulheres. Aqui no centro, a gente tem uma das fundadoras da doTERRA, a Emily Wright. Para quem a conhece, sabe o quão significativo é a presença dela junto dessas comunidades e o quanto que ela abraça essa causa de trabalhar o bem-estar, de empoderar as famílias, para que quanto mais essas famílias empoderadas, melhor os produtos vão ser produzidos, né? Mais bem cuidadas, as plantas, as árvores, tudo está sendo muito bem cuidado, muito bem criado também. Então a gente termina a nossa gravação não, nosso encontro de hoje, terminando também fazendo uma pausa aqui na nossa gravação, agradecendo a presença de todos e qualquer necessidade nós estamos aí à disposição para dissolver dúvidas e poder ajudá-los no uso ou até no credenciamento. Muito obrigada. É isso, meninas. Muito obrigada a todos. Abrindo aqui para se alguém tiver alguma dúvida. Jimena, ainda tá gravando, tá? Gozado que para mim aqui aparece como pausa. Você vê, e ontem foi a Pausa. mesma coisa. O Zoom, ele É. confunde. Você clica no pausar